Me pediram para eu fazer uma reflexão sobre essa situação trágica que está acontecendo lá na Síria, em que crianças inocentes estão morrendo, famílias inteiras que perdem suas casas, que estão indo embora do país em busca de abrigo, querendo salvar as suas vidas. Você deve ter visto isso, onde centenas e milhares de imigrantes sírios estão viajando com seus filhos em botes infláveis pelo mar Mediterrâneo em busca de abrigo. Eles preferem correr o risco de morrer afogados no mar do que ficar em suas cidades e serem alvejados por bombas em suas cabeças. E tudo isso está acontecendo hoje, agora, enquanto você me assiste aqui, em pleno 2018. Você que acompanha os noticiários sabe que esse conflito passou a ter projeção internacional a partir de 2011, quando populares fizeram uma manifestação pública pacífica contra o atual governo de Bashar al-Assad, um governo ditador e que governa a Síria por mais de 45 anos. O pai de Bashar al-Assad já governava a Síria, ou seja, a família Assad é quem manda por lá durante todo esse tempo. Daí, em 2011, o povo foi às ruas para pedir melhorias, melhores salários, mais atenção à educação, e a resposta do governo foi meter bala nos manifestantes. E foi aí que começou o que estamos vendo hoje, uma verdadeira guerra civil. Você deve saber que o Oriente Médio é uma das regiões mais tensas do mundo atual. Ali é a região do petróleo e é claro que desperta a atenção de muitas nações, das principais nações do mundo, entre elas Estados Unidos, Rússia, que também entraram nessa briga lá na Síria. Então, interesses econômicos estão todos voltados para lá. E para piorar a situação, também existem os conflitos religiosos, que não são poucos. É gente se matando e é gente matando em nome de Deus. E hoje a Síria é símbolo de tragédia humanitária. Bem, quem sofre é o povo, que morre sem direitos, sem dignidade. A cena marcante dessa semana passada foi a de uma criança de olhos azuis que, ao ver um fotógrafo registrando o caos generalizado da sua cidade, falta de água, falta de comida, energia elétrica, sem casa para morar, só escombros, aquela criança, ao ver o fotógrafo, lhe dá um inocente sorriso, tão nova e já sem entender que mundo é esse em que ela acaba de chegar. E a pergunta que muita gente tem feito aqui nas redes sociais é a seguinte: enquanto compartilham essas fotos, fotos emblemáticas, carregadas de dor, tristeza, revolta, é se a profecia bíblica de Isaías, capítulo 17, e de Jeremias 49, que tratam sobre a destruição de Damasco, capital da Síria, se essa profecia tem a ver com os dolorosos fatos atuais. Veja, os versículos de Isaías, capítulo 17, realmente falam sobre a destruição daquela região. E eu quero ler com você. Eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, antes será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem que alguém os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o restante da Síria. Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 17, versos 1 a 3. Viu só? O texto fala explicitamente sobre a Síria e sua capital Damasco, e que seriam destruídas, se tornariam em ruínas. Agora, permita-me ler também o capítulo de Jeremias, capítulo 49, versos 24 a 27, pois também fala sobre Damasco. Damasco tornou-se frágil, ela se virou para fugir e o pânico tomou conta dela. Angústia e dor dela se apoderaram, dor como a de uma mulher em trabalho de parto. Como está abandonada a cidade famosa, a cidade da alegria. Por isso, os seus jovens cairão nas ruas e todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos. Porei fogo nas muralhas de Damasco, que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Que texto, hein? Muito explícito.
E agora a pergunta: isso é uma profecia bíblica para os dias atuais, em que vive o Oriente Médio, mais especificamente a Síria? Essa é uma pergunta que muitos têm feito. E o assunto divide opiniões. Tem aqueles que acham que essa é uma profecia que está tendo seu cumprimento agora, hoje. E outros que acreditam que já teve o seu cumprimento lá atrás, há muitos anos. E você, o que acha? Você deve saber que, se não sabe, vai ficar sabendo agora, que ao longo dos séculos, a capital da Síria, Damasco, foi conquistada por Nabucodonosor, o rei de Babilônia, por Alexandre o Grande, e isso aconteceu em vários momentos da história. No século XV, por exemplo, foi dominada pelos exércitos turcos mongóis de Tamerlão, matando-se praticamente toda a população e expondo as suas cabeças decapitadas em uma torre. Isso é história, isso é fato. Então, é sempre bom que se entenda o contexto de uma profecia quando ela é estudada. Uma profecia que é dada por Deus, por intermédio de seus profetas, no caso, profeta Isaías, profeta Jeremias. Porque se a gente não entender o contexto, eu posso usar uma profecia totalmente fora do contexto, criando um pretexto. E isso a gente vê muito por aí. Pessoas que querem explicar a Bíblia sem entender o contexto em que ela foi escrita, o público-alvo para o qual ela foi escrita, o propósito para o qual ela foi escrita. E daí a gente acaba ouvindo muita bobagem na televisão, na mídia em geral. Porque pegar um texto fora do contexto, isso é um crime exegético. Devia haver punição para isso. Mas vamos lá. Esse texto de Isaías, capítulo 17, ele é literal. Mas é literal para os dias em que foi escrito, ou seja, não tem aplicação para o que está acontecendo hoje lá na Síria. E eu vou explicar. Se você conversa com um arqueólogo, esse tipo de pessoas que fazem escavações para entender a história de uma civilização, de um povo, eles vão dizer que a atual Síria, hoje, 2018, não tem nada a ver com a Síria antiga, em que Damasco também existia, né, capital. A geografia é outra. Aquelas cidades foram destruídas inúmeras vezes, estão sob escombros, debaixo da terra. E uma dessas destruições se deu no ano 732 a.C., pelos assírios. E o profeta Isaías, quando fez essa profecia no capítulo 17, ele estava falando no contexto em que Deus não aprovou a aliança que Israel e Síria haviam feito para tomar a cidade de Judá, Judá dos judeus. Deus então profetizou contra eles por essa atitude, dessa aliança de Israel se unir a um povo pagão e assim guerrear contra o seu povo, o povo de Judá, e que a sua mão, a mão de Deus, iria pesar contra eles. E de fato isso aconteceu. Os assírios, em cumprimento a essa profecia, invadiram a Síria, a sua capital Damasco, em 732 e Israel em 722 a.C. Ou seja, essa profecia teve o seu cumprimento. A história bíblica já deu resultado dessa profecia. Então, os acontecimentos atuais lá no Oriente Médio, Síria, Damasco, não deve ser aplicado ao cumprimento de Isaías capítulo 17. Para finalizar, eu gosto sempre de lembrar o seguinte: tudo isso que estamos vendo no mundo atual, essas guerras, esses conflitos, esses desentendimentos políticos, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Estados Unidos, Rússia, e também a guerra lá na Síria, Oriente Médio, tudo isso faz parte da profecia, sim, mas dentro do contexto da volta de Jesus. A Bíblia diz que nos últimos dias essas coisas teriam que acontecer antes de Jesus voltar. E se nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus, nós temos que crer na revelação profética sobre os acontecimentos antes de Jesus voltar a essa terra. Todas essas tragédias mundiais, política, econômica, religiosa, incluindo os demais desajustes da natureza, que a gente vê por aí, enchentes, furacões, terremotos, tsunamis, aquecimento global, tudo isso aponta para o tempo do fim. Eu tenho visto alguns falando aqui sobre uma possível terceira guerra mundial. Olha, eu vou dizer para você, isso não vai acontecer. A Bíblia não prevê uma terceira guerra mundial. A Bíblia fala que é chegado o tempo em que somente uma intervenção divina de Deus
vai pôr fim às calamidades que vemos hoje no mundo. Dá uma lida em Mateus capítulo 24. Não vai ser uma guerra planetária, não vai ser uma nova ordem mundial tramitada por seres humanos. O caos em que estamos inseridos, em que estamos vivendo, somente Deus pode resolver isso. E isso está profetizado na Bíblia. Quando isso vai acontecer? Talvez você possa me perguntar agora. Vai acontecer quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Mateus 24, 14. Essa é a boa notícia. Eu espero que, com essas palavras que eu tenha trazido aqui hoje, ao menos eu tenha despertado o seu interesse em continuar estudando mais a Bíblia, principalmente se preparar para a volta de Jesus, que é o que nos interessa agora. É nos preparar para a volta de Jesus, estarmos com Ele um dia lá no céu. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.